pacientes começam agora nesse mês de janeiro a ter sintomas cardiovasculares inespecíficos. Por exemplo, quantos aí que estão nos ouvindo, né, estão nos assistindo, têm sintomas no coração? Uma palpitação, um acocho no peito, uma angústia, um mal-estar, um entalo, um aperto. Isso aí é coração? Isso aí é gastrite, é refluxo? É uma doença osteoarticular? É um problema de coluna? São gases? Como é isso aí? Como é que o médico, depois que o paciente procura o serviço de emergência, ele vai avaliar clinicamente para definir quais são os exames que vão certificar o diagnóstico? Porque, Erivan, muitas vezes você pode tratar um paciente medicamentosamente de uma gastrite. Por exemplo, o paciente chega com sintomas de dispepsia, sintomas do aparelho digestivo, né? Plenitude pós-prandial, quer dizer, fica muito cheio depois da alimentação, eructações frequentes, azia, queimação, mal-estar, sensação de sufocamento, tosse, né? Alguns sintomas indiretos de doença do refluxo, de gastrite, de esofagite. E aí o paciente, dependendo dos exames complementares e do exame clínico e exame físico na consulta, nós fazemos como nós fizemos com um paciente, pede uma endoscopia digestiva alta, quando você denota que esse aparelho acometido é o aparelho digestivo. Então, a endoscopia, num paciente que tem uma dor no peito, com esses outros sintomas associados, é fundamental para o diagnóstico, por exemplo, como um paciente que fez o diagnóstico de uma úlcera gástrica. Você vê aí na imagem uma ulceração, uma ferida dentro do estômago. Isso dói, isso queima, isso está correlacionado muitas vezes até com a própria alimentação. E o tratamento aí é medicamentoso, principalmente se o paciente estiver sendo acometido de uma bactéria chamada H. pylori. Aí você faz o tratamento tanto da gastrite como do refluxo, como também da bactéria, utilizando alguns antibióticos já preconizados. E aí é interessante, quer dizer, isso tudo traz sintomas como dor no peito. Então o médico ele vai poder avaliar clinicamente esse paciente para definir se a estratégia vai ser essa. Além desses aspectos que o senhor falou aí e está mostrando na imagem, tem outras ocorrências? Sim, Erivan. Por exemplo, o paciente às vezes pode ter dor no peito quando ele tem uma dor osteoarticular. O paciente chega com uma dor que ele consegue localizar bem a dor, é uma pontada, piora a dor com a movimentação, está correlacionada com exercícios. Por exemplo, eu comecei a atividade física agora, estava parado, comecei a academia. Então você vê aí um paciente, por exemplo, que quando foi feita a radiografia de tórax, você vê frequentemente, olha, a coluna com desvio, a coluna escoliótica, né, com o famoso bico de papagaio, que são os osteófitos que estão ali na coluna torácica do paciente. Isso tudo dá dor. Isso dá dor, isso dá mal-estar, isso dá pontada. Às vezes, existe o que a gente chama de radiculopatia, é quando a dor osteoarticular ou a hérnia de disco cervical, ela dá dor que irradia para o membro superior, por exemplo, que irradia para o tórax, para o peito. Então, o paciente ele pensa realmente que está tendo um infarto agudo do miocárdio, e é importante que o médico tenha uma vasta experiência com esses pacientes para distinguir o tratamento. Que, por exemplo, muitas vezes o paciente acorda à noite com essa dor. Isso é uma dor mais intensa, uma dor limitante, uma dor que está incomodando, está trazendo ansiedade. Porque imagine, Erivan, você está lá com dor no meio da noite, né, na véspera de final de ano, Natal, você já pensa logo, pô, e se eu estiver infartando? Como é que eu vou fazer tratamento? Será se eu vou encontrar uma clínica aberta? Será se eu vou encontrar um especialista aí nesse final de ano? Ou todos estão viajando? Então isso já começa a ter um pânico, isso começa a ter uma ansiedade, o paciente já começa a ter palpitações. E aí o médico ele tem que ter a destreza e o paciente também tem que estar antenado dentro desse processo, que o diagnóstico inicial é através do eletrocardiograma. Então a dica mais importante do dia hoje é que quando você tiver uma dor no peito, independente de que dor e que modelo e de que jeito essa dor está vindo no seu corpo, o que é que você está sentindo? O diagnóstico inicial é feito através do eletrocardiograma.
Então, a Sociedade Brasileira de Cardiologia afirma que o paciente chega no hospital, o hospital tem que disponibilizar para ele um eletrocardiograma em 10 minutos. Porque, Arivan, por exemplo, esse paciente chegou com a gente com uma dor no peito, opressiva, era um paciente hipertenso, diabético, por causa aí dos anos de pandemia, deixou de fazer o tratamento, controlar a pressão, controlar as taxas, né? Infelizmente deixou de fazer atividade física, ele teve uma dor torácica opressiva, com náusea, vômitos, sudorese fria, toda dor no peito, que o paciente ocorre aquele suor, o paciente fica geladinho, pálido. Essa dor, principalmente nos pacientes que têm maior risco cardiovascular, são os que já têm doença, que são hipertensos, diabéticos, que têm história na família de doença cardíaca, a gente tem que suspeitar de infarto. Então, foi feito o eletrocardiograma e o eletro ele é definitivamente o exame que vai me nortear o tratamento. Por exemplo, aí nós temos um supradesnivelamento do segmento ST. Para você que está em casa, você não entende muito bem, mas eu vou dizer, o eletro ele aí dá o diagnóstico se a artéria está entupida ou não. Se aquela dor é cardíaca, aquela dor no peito, ela é cardíaca ou não. Por exemplo, esse paciente, olha, estava ocluído, está vendo a placa de gordura obstruindo a artéria e levando à necrose, ó, o coração está escuro, né? Ele está sofrendo uma isquemia aguda. No infarto agudo é isso, o sofrimento do coração. E o eletro vai me nortear. E aí esse tratamento vai ser super importante dentro desse processo, porque vai desentupir os medicamentos que eu utilizo, os antiplaquetários, os trombolíticos, eles vão fazer com que o fluxo de sangue volte a ser 100% para o músculo cardíaco. Isso tudo com eletrocardiograma, porque aí depois do eletro, Ivan, se eu tiver alguma dúvida, eu ainda tenho as enzimas cardíacas. O paciente faz uma coleta de sangue laboratorial, coleta simples, um exame tranquilo, rápido, com 30 minutos já está o resultado. Mesmo o eletro não dando o diagnóstico, às vezes a enzima cardíaca dá de infarto. E aí a gente decide o que vai salvar a vida do paciente. Ele vai precisar fazer o cateterismo cardíaco? No caso desse paciente, está aí, Arivan, ó, o eletro mostrou o infarto e o cateterismo confirmou. Está vendo aquela seta que foi colocada ali? Sim. Aquela seta, está vendo que tem um fluxo de sangue, essa é a artéria coronária direita, que irriga o lado direito do coração. E o que é que acontece? Existe uma interrupção do sangue. E aí o cateterismo faz-se a angioplastia, que é a desobstrução. Já viu que o fluxo já foi preservado. Então, isso é que é importante, um diagnóstico clínico primoroso para definir se o paciente vai para a endoscopia, vai tomar um remédio para gastrite, para refluxo, vai passar um analgésico, um relaxante muscular se o problema for da coluna, vai fazer o cateterismo se for um infarto. Então, a avaliação clínica é fundamental para esses pacientes e quanto mais precoce ele procurar o atendimento médico, mais eficiente será o tratamento. Então, Raimundo, aqui em virtude do tempo, para concluir, o senhor falou aí sobre os pacientes que têm palpitações, etc. Essas festas de final de ano, o fator emocional, ele pode ter alguma consequência nesse estado geral? Isso pode ter alguma coisa, alguma influência? Sim, Arivan. Na verdade, o final do ano é um momento de reflexão dentro do processo. Então, tem pessoas que olham essa reflexão com um lado positivo, né? Com esperança, com determinação, com organização, com novo planejamento de como será o próximo ano. E outras pessoas, elas se angustiam porque o ano não foi 100% como planejado. E aí começa o aumento das despesas pessoais, né? Começa-se pensar, se angustiar com o futuro, com as incertezas. E isso traz um desequilíbrio psicossocial, né? E isso tem um impacto direto na saúde do coração. Então já tem um estudo revelando que a ansiedade crônica, aquela pessoa que se preocupa demais, aquela pessoa muito ansiosa, ela aumenta o risco de hipertensão e aumenta o risco de doenças cardiovasculares. E nesse final de ano, muitas vezes não encaram isso como um ato de renovação, né? De renovar, de estar preparado para mudanças e planejamentos pessoais, encarar os problemas com alegria, com determinação, esperar sempre que as coisas vão melhorar, não só porque elas vão melhorar, mas porque eu vou planejar e eu vou executar o que eu planejei. Então essa capacidade de se reinventar, de trazer o novo, de melhorar,
tanto do lado profissional como pessoal, mas também social, é que faz a diferença na vida do paciente. Então, pessoas que são determinadas, que encaram os problemas com positividade, têm uma menor incidência de doença cardiovascular. E no final do ano, Arivan, de acordo com esses dados que nós temos, muitos pacientes eles encaram esses problemas de uma forma diferente. E aí, atrelaçado a todo esse um pouco de exagero que acontece no final do ano, aumenta o risco de doenças cardiovasculares. E aí é importante que você sempre esteja atento e procure o atendimento o mais breve possível. Agradecemos aqui a presença, a participação e as informações, como sempre, esclarecedoras e abalizadas, e Dr. Raimundo Reis, médico cardiologista, especialista em clínica médica. Desejar um final de ano tranquilo, Dr. Raimundo. Tranquilo, Arivan, mas nós não estamos despedindo, não. Viemos antes do Natal, não estamos de recesso, estamos em plena atividade. Eu acho que é um momento que a sociedade ela precisa se unir, se planejar dentro desse processo, e nós estaremos tempo com vocês aqui na TV até o final do ano. Se Deus quiser. Muito obrigado